Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Cristiano Barreto, sou professor no segmento de formação profissional desde 1997, aonde já tivemos aí a oportunidade de encaminhar milhares de pessoas para o mercado de trabalho, ministrando aulas de informática, administração, vendas, atendimento ao cliente, logística, montagem e manutenção, como também ministrando palestras, treinamentos corporativos e workshops. E estamos aqui com esse canal compartilhando um pouquinho desse conhecimento que a gente foi adquirindo aí nesses quase 30 anos em sala de aula. E estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de qualidade de vida e trabalho, né? Onde a cada aula a gente vem abordando aqui um tema que na nossa visão, são essenciais e indispensáveis para uma qualidade de vida melhor para nós. E nessa aula, o nosso tema é se dar bem com todo mundo. Relações interpessoais. Relações interpessoais é uma coisa que eu considero indispensável para uma boa qualidade de vida, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. E eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta. Olha aqui. Você já teve um mal entendido com alguém por causa de uma conversa mal explicada? Pensa aí. Vai refletindo. Você já teve um mal entendido com alguém por causa de uma conversa mal explicada? Porque veja bem, quem já não teve dificuldades para se entender com alguém? Quem já não sentiu que falou uma coisa e a pessoa entendeu outra? Ou quem já não achou que tratou mal e, poderia ter feito diferente? Ou ainda, quem de nós já não foi tratado mal e no momento não soube como reagir? Essas situações que eu acabei de relatar aqui são situações que fazem parte da vida e principalmente no trabalho, que é onde nós convivemos com pessoas diferentes todos os dias. E eu falo essas coisas porque saber se relacionar bem não é só você ser simpático. É você saber se comunicar, é você saber ouvir com atenção, é você respeitar o outro, é você lidar com os conflitos de forma madura. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a fazer isso, o ambiente ele melhora, o trabalho ele passa a render mais e a vida ela acaba ficando mais leve. Então, nessa aula, nós vamos conversar sobre como melhorar as relações interpessoais. Vamos falar sobre comunicação clara, vamos falar sobre empatia e como resolver desentendimentos e a importância também do trabalho em equipe. Vamos fazer tudo isso com exemplos simples e bem próximos da realidade. Beleza? Então, para a gente começar, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui com você é esse aqui. Comunicação clara. Falar e ouvir a verdade. Comunicação clara. Sabe por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque muitas vezes os problemas entre as pessoas, elas não acontecem por maldade, mas por falta de comunicação. Alguém fala uma coisa, o outro entende outra. E aí, pronto, começa o desentendimento. E é por isso que saber se comunicar é essencial para se dar bem com os outros. Sabe? Falar de forma clara é você dizer o que pensa com respeito. Mas é você fazer isso sem gritar, sem ofender, mas também sem enrolar. E ouvir de verdade é você prestar atenção no que o outro está dizendo, sem interromper, sem julgar,
sem ficar pensando na resposta também enquanto o outro fala. Então, como você pode notar, uma comunicação, muita gente acha que uma boa comunicação, ela se dá quando você fala. Ah, mas eu falo bastante. Falei bastante. Opa, legal, você falou bastante? Poxa, falei sim, bacana. Mas não é só isso. Entenda bem, não é só isso. Pelo contrário, é algo que vai muito além disso, sabe? E é por essa razão, inclusive, que eu separei até aqui, algumas dicas, Como a gente pode melhorar a comunicação? Então, acompanhando aí, se a gente for acompanhar, olhe nos olhos quando estiver conversando. Isso é uma coisa muito importante. Quando você conversa com alguém olhando diretamente para ela, você demonstra que você está dando a atenção a ela. Use palavras simples e diretas. Sabe, você não precisa usar de palavras sofisticadas ou muito rebuscadas. Eu costumo ver muito isso na igreja, né? Queria saudar a todos com a paz do eterno, né? Estamos aqui ladeado, ou ainda tomai vossos assentos, colocai-vos sobre os vossos pés. Ou ainda outro dia, um pastor ele chegou e falou assim no meio do culto: inclinai-vos vossa fronte. A pessoa que estava do meu lado virou para mim: inclinar fronte? Fronte quê? Fronte de guerra? Não, fronte, inclinar a cabeça. Então, quer dizer, falando lá difícil, usando palavras rebuscadas, e as pessoas não entendem. Então, isso é uma coisa que atrapalha na comunicação. Outra coisa, evite falar quando estiver muito nervoso. Escute com atenção, sem mexer no celular, principalmente os jovens de hoje. Você vai falar com eles, gente, você está falando, eles estão, tô ouvindo, tô entendendo, com a cara no celular. Isso pega mal pra caramba. E por último, pergunte se o outro entendeu o que você quis dizer. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. No trabalho, isso é ainda mais importante. Então, um pedido mal explicado, ele pode virar uma tarefa mal feita. Uma crítica mal colocada, ela pode virar uma briga. E quando todos se comunicam bem, o ambiente ele melhora e os erros eles acabam diminuindo. Conseguiu entender a importância de se falar e ouvir bem com clareza? Ficou com dúvidas até aqui? Lembrando, qualquer dúvida, críticas, comentários, sugestões, você deixa aqui embaixo do vídeo, beleza? Continuando, um outro ponto importante é empatia, se colocar no lugar do outro. E aí? Você é aquele tipo de pessoa que pratica empatia? Talvez você deva estar se questionando assim: professor, o que é empatia? Boa pergunta. Sabe, vamos entender o que é empatia. Empatia é a capacidade de entender o que o outro está sentindo, mesmo que você não esteja passando pela mesma situação. Empatia é você olhar para alguém e pensar: e se fosse comigo? E quando nós praticamos a empatia, as relações elas ficam mais humanas, elas ficam mais respeitosas, elas ficam menos agressivas. Sabe? No dia a dia, isso pode até parecer um momento simples. Por exemplo, imagina a seguinte situação: um colega ele chega calado e você já pensa que ele está de má vontade.
Mas talvez esse colega, ele simplesmente esteja passando por algum problema em casa, ou talvez não esteja se sentindo bem. Então, se você se coloca no lugar dele, em vez de julgá-lo, você pode com isso acabar oferecendo ajuda, ou simplesmente você pode simplesmente respeitar o silêncio dele. Então, resumindo, eu até listei aqui na tela, como você pode ver aqui do lado, ó, alguns tópicos, né, para você praticar empatia. Praticar empatia é você ouvir sem interromper ou julgar, é você tentar entender o que o outro está sentindo, é você ser gentil mesmo quando não concorda, é você respeitar o tempo e o espaço das pessoas, é você ajudar quando possível sem esperar algo em troca. Entenda, no trabalho, a empatia, ela ajuda a evitar conflitos, melhora a comunicação e fortalece o espírito de equipe. Então, quando você entende o outro, fica mais fácil trabalhar junto. Beleza? Dúvidas até aqui? Agora, veja bem. Já que agora você já entende o que é se colocar no lugar do outro, vamos falar do seguinte. Se houver os conflitos, como poderemos evitá-los? Bem, isso nos leva então aqui para o nosso próximo ponto. Resolvendo desentendimentos, dicas para lidar com conflitos. Porque, veja bem, uma das razões que leva aos desentendimentos e conflitos é o fato de não sabermos sermos pessoas com empatia. Mas eu sou uma pessoa que tenho empatia pelo outro. Sim, você tem, mas as outras pessoas que estão juntas com você no mesmo ambiente, talvez não. E aí conflitos podem surgir. E aí vem então a pergunta que não quer se calar. Como resolver esses conflitos? Bem, desentendimentos, entenda isso, fazem parte da vida. Mesmo nós que temos noção do que é empatia e praticamos, podemos passar por desentendimentos. E sabe por que isso acontece? Porque ninguém pensa igual o tempo todo. E às vezes as opiniões elas vão se chocar. Sabe? O problema não é você discordar, mas é como você reage quando isso acontece. Então, saber lidar com conflitos é uma habilidade que melhora a convivência e evita que situações simples se tornem coisas grandes. E aí eu tenho duas dicas básicas que são as... Eu vou dar outras dicas, mas essa eu considero as duas mais importantes. A primeira dica é você manter a calma. Por quê? Porque quando nós estamos nervosos, nós falamos sem pensar e podemos magoar alguém. Então, respirar fundo, esperar alguns minutos e só depois conversar é algo que já ajuda a evitar brigas. E a segunda dica é a seguinte, é você ouvir o outro lado. Muitas vezes nós achamos que estamos certos e nem queremos saber o que o outro ele tem a dizer. Mas ouvir com atenção pode mostrar que o problema não era tão grave ou que houve apenas o quê? Um mal entendido. Tudo bem? E aí, só para complementar, ó, uma coisa que é muito importante nisso é o trabalho em equipe. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. No trabalho, saber resolver conflitos é essencial. Um ambiente com brigas constantes acaba virando um lugar pesado, onde ninguém quer estar. Mas quando as pessoas elas sabem conversar e se entender bem, tudo flui melhor.
E uma das maneiras de você evitar os conflitos é o trabalho em equipe. É como eu coloquei aqui, ó, a importância de colaborar. Ah, mas eu sou eu sou um tipo de pessoa, professor, que eu gosto de trabalhar sozinho. E me responde uma coisa, você é esse tipo de pessoa? Você é aquela pessoa que gosta de trabalhar sozinha? Você é aquela pessoa que gosta de fazer tudo sozinho? Responde aí, sim ou não? É ou não é? É, né? Então, não há problema nenhum nisso. Na verdade, há problema sim. Sabe por quê? Porque no trabalho, na família, na comunidade, nós sempre estamos cercados de pessoas. Então, saber trabalhar em equipe é essencial para que tudo funcione melhor. E quando cada um faz a sua parte e respeita o outro, o resultado ele aparece. Entenda uma coisa, trabalhar em equipe não é só dividir tarefas. É você ouvir ideias diferentes, é você ajudar quem precisa, é você aceitar críticas, é você procurar aprender com os outros. Sabe? É entender que todos têm algo a contribuir, mesmo que pensem ou façam diferente de você. E quando a gente fala em trabalho em equipe, entra a questão da colaboração. E aí vem aquela pergunta: o que é colaborar, professor? Como eu listei aqui na tela, ó, você vai ver, ó, colaborar é você saber pedir ajuda quando precisa. Colaborar é você reconhecer o esforço dos colegas. Colaborar é você compartilhar ideias e ouvir sugestões. Colaborar é você respeitar o tempo e o jeito de cada um. Colaborar é você celebrar as conquistas juntos. Então, lembre-se, no trabalho, as equipes que colaboram, elas têm mais produtividade, menos conflitos e mais satisfação. E isso vale para qualquer lugar: escola, casa, igreja, grupo de amigos. Porque quando todos se ajudam, todos crescem. Deu para entender? Isso é uma coisa importantíssima e de grande relevância que as pessoas elas precisam entender. Tudo bem? Então, como a gente pôde ver até aqui, se dar bem com os outros não é uma questão de sorte, mas é uma questão de atitude. As relações interpessoais saudáveis, elas são construídas com respeito, paciência e vontade de entender o outro. Sabe? Porque você lembra do que nós falamos aqui durante o decorrer da nossa aula até agora? Você consegue se recordar? Nós falamos aqui sobre a importância de você se comunicar com clareza. Falando e ouvindo de verdade. Não é fazendo uso de palavras rebuscadas, não é falando rápido demais, lento demais. É você usar uma linguagem simples, direta e de fácil compreensão, mas também dando importância ao quê? Ao ouvir a outra pessoa, ao ouvir o outro lado. Também nós falamos aqui de como a empatia ela ajuda a melhorar os relacionamentos com você se colocando no lugar do outro. Então, essas habilidades elas não servem só para o trabalho, mas para a sua vida toda. Por quê? Porque quando você aprende a se relacionar melhor, tudo ao seu redor melhora. O ambiente melhora, o humor melhora, a produtividade, até mesmo a saúde melhora. Então, o que eu tenho para dizer a você é, a partir de hoje, observe suas conversas, observe suas reações, observe as suas atitudes com os outros. Tente aplicar
pelo menos uma coisa que você acabou de aprender aqui. Pode o que, por exemplo? Pode ser ouvir com mais atenção, pode ser você respirar antes de responder, pode ser você ajudar um colega ou simplesmente respeitar o tempo de alguém. Então, para a gente finalizar essa aula, eu deixo aqui essa reflexão para você. Se relacionar bem com os outros é uma escolha diária e começa com respeito, escuta e empatia. Eu espero sinceramente que essa aula tenha sido de grande utilidade para você e que você possa ter aprendido bastante com ela. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Te agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Para você que ainda não me conhece, eu sou Cristiano Barreto, sou profissional na área de educação em cursos profissionalizantes desde 1997 e aqui nesse canal a gente procura compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente foi adquirindo aí com os anos. Espero você na nossa próxima videoaula. Que Deus te abençoe e